passar a palavra a Maria de Fátima Segurança para a Andreas, que é da KNS, para fazer suas observações. Bem, boa tarde a todos. Eu, na verdade, vou procurar falar 10 minutos, porque eu acho que é importante a gente possa também estar debatendo, né, aqui as questões que foram apresentadas e, evidentemente, a gente teria, na parte da reunião com as pessoas, um aprofundamento desses temas. Mas, no sentido de procurar abordar o problema do público privado, desse padrão que a gente tem de relação do público privado, do ponto de vista, né, de uma necessidade nossa da agência de poder também estar acompanhando determinadas dinâmicas, né, dessa interação, as quais os nossos bancos de dados e os nossos sistemas de informação, que hoje se constituem, como vocês bem viram, através da exposição da Juliana e da Marisele, fonte importante hoje de dados, né, sobre vários aspectos desse setor de atenção suplementar à saúde. No entanto, a questão da interação, né, do público privado, entre outros aspectos, a gente tem pensado em como pode estar acompanhando isso, né, e uma das estratégias até, enfim, nas quais o próprio observatório aqui da região metropolitana de São Paulo tem sido um exemplo importante é a constituição do observatório. No caso, a gente está trabalhando nesse projeto, o Observatório de Saúde Suplementar, que teria como seu objetivo fundamental a questão do acompanhamento, né, da dinâmica do setor público, da dinâmica do mercado, né, da dinâmica do ambiente que influencia sobre os nossos beneficiários, sobre o ambiente da regulação, e também um certo monitoramento do impacto das ações regulatórias da ANS sobre diversos aspectos, inclusive sobre a relação público-privada. Então, é sobre essa perspectiva que eu vou fazer alguns comentários a partir do que foi exposto pela manhã e foi agora exposto pela tarde. Acho que é isso. Então, a gente está trabalhando, isso aqui, a mesa da manhã foi bastante clara nisso, né? A gente tem ainda tratado esses dois setores, na teoria, como setores estanques, embora o nosso secretário aqui já pontuou bem que, na prática, isso é bastante misturado, né? Que são padrões diversos. E o segundo pressuposto de que é importante a gente considerar que sistemas supletivos, né, como o nosso, eles são sistemas, por definição, adicionais a uma cobertura pública básica, né? Então, essa é a definição, é uma coisa mais e é voluntária. Portanto, nós estamos trabalhando no setor voluntário, as pessoas eles entram no sistema se eles querem entrar, né, são obrigados, e no sentido de que, a partir de um direito básico que os brasileiros têm, a saúde, né, eles podem optar por coisas a mais, né, na medida do que, enfim, se constituir uma necessidade ou então se constituir uma estratégia de sobrevivência para esse setor, se eles acharem, assim, por bem, né, garantir mais segurança, no sentido de ter uma cobertura também de modo privado. Então, quem faz isso, vamos lá, país que faz isso, basicamente, são países europeus, que têm coberturas básicas e que têm sistemas supletivos adicionais. No entanto, é muito interessante que os produtos de seguro-saúde na Europa, eles são essencialmente diferentes do Brasil, né? E que diferenças são? Na maior parte dos casos, o seguro-saúde na Europa, voluntário, é um seguro muito customizado, né? Muito customizado, ele pode ser um seguro basicamente financeiro. É como se dissesse, olha, eu vou formar um pacote, vou numa seguradora, eu acho que a fila de internação para determinado procedimento está alta, eu faço aqui um seguro para câncer ou para me internar quando eu precisar. Né? Ele não tem essa característica que tem no Brasil. Né? São pacotes os mais diversos possíveis, em que eu faço um cálculo atuarial, defino o preço daquilo, a pessoa paga e utiliza conforme o contrato. Em geral é assim, né? Em geral é assim na Europa. No entanto, no Brasil, né, pela própria história que a gente já viu aqui com a apresentação do professor Ézio, a própria história do que foi constituído o setor aqui, ele pediu que, embora não fosse voluntário, né, a gente trabalha com a perspectiva de um processo quase de integralidade, em que as coberturas, né, elas são bastante amplas, poucas coisas ficam de fora, essencialmente. Então, quando eu compro hoje, né, um plano de saúde no Brasil, eu tenho que ter
ter uma cobertura bastante grande, né? Poucas coisas depois de fora são regulamentadas. Por que isso? Quer dizer, isso é uma característica do seguro quando ele não é suplementar, é quando ele é regimes que eu chamei ali de sistemas de opt-out, ou seja, é óbito. Né? Então, esse tensionamento é um tensionamento estrutural da gente básico. Porque da forma como é constituído hoje no Brasil, ele é quase que uma alternativa. A princípio, eu posso optar pelo SUS ou posso optar por uma cobertura privada, a não ser por algumas poucas coisas que não, do ponto de vista da assistência, né, que não estão incluídas hoje no rol. Então, isso é um problema. Né? Eu não vou entrar nisso agora, mas isso traz problemas, né, mais da próprio desenho do modelo brasileiro. Bom, então, dito isso, é interessante, né, de que a gente consiga entender esse mix, principalmente na utilização. Como que uma pessoa utiliza o sistema de saúde? Qual é a relação dessa pessoa? Cada pessoa, como se ela fizesse um pacote entre o que ela usa no privado e o que ela usa no público, de acordo com certas características que podem depender dela mesmo, né, da demanda, também podem depender da própria oferta. Né? E, evidentemente, que o sistema que a gente estabeleceu na legislação de ressarcimento, ou seja, quem utiliza o setor público, tem plano de saúde, né, a operadora privada, né, a devolver esse dinheiro, é um sistema que tenta, ao menos, estabelecer esses parâmetros de, já que eu compro um plano integral e essa pessoa se calculou o prêmio para ela, garantindo essa integralidade, se ela usou o público, ela enfim, né, isso tem que ser ressarcido. O ressarcimento seria um sistema interessante para a gente avaliar a utilização. Né? Isso depois, a gente hoje está passando por um processo de reformulação de um novo sistema, mas isso a gente não colocou aqui, mas é também, porque a gente vê o quê? Vê quem tem plano que utiliza o SUS. Então, é necessário a gente entender melhor essa dinâmica. Então, é importante também colocar que os mercados de saúde, eles são loco-regionais. Né? Ninguém se desloca muito para poder procurar um prestador. Em geral, as pessoas utilizam um raio, tem um raio de utilização. E por ser loco regional, né, as características locais e regionais, as especificidades, elas são importantes. Então, quando eu estou falando de uma dinâmica do público-privado na região metropolitana de São Paulo, certamente ela vai ser diferente de uma outra região. Claro que as políticas nacionais, elas também condicionam uma série de questões, mas esse aspecto loco-regional muito importante. E o exemplo que eu trouxe aqui, eu só vou citar um para não me estender muito. Um aluno lá da UFRJ, um aluno estudou o mercado de atenção privada de prestadores de SLT de imagem em Macaé, que é uma região de uma grande expansão da indústria petrolífera, de afluência de pacientes, pessoas com planos privados, né? E se viu que chegou o momento que os prestadores de imagem, que eram privados, e foram constituídos naquele modelo dos anos 70 e 80 de convênios com o INAMPS, eles chegaram ao momento que, embora eles estivessem muito acima da capacidade instalada que aquele município, pelos padrões que a gente conhece basicamente do Ministério, né? Eu tenho uma oferta lá de imagem, de tomografia, de ressonância, muito maior, 3, 4, 5 vezes maior do que aquela população necessita. No entanto, esses prestadores, eles se recusam hoje a ter convênio com o SUS, e os pacientes do SUS são obrigados a viajar 100 quilômetros no outro município para poderem fazer esse tipo de exame. Então, essa é uma distorção, né, que a gente está vendo acontecer e que se dá em função dessa dinâmica, né, entre o público e o privado, como está construída. Então, em função disso, entender a dinâmica, eu coloquei uma série de pontos, né, que seriam pontos que realmente, né, de informação importante para a gente poder estar entendendo. A questão do financiamento, sim. Né, então, eu quero mostrar, também citar o exemplo do Chile. O Chile foi um país que, quando ele cresceu muito o gasto público em saúde, na mudança do regime estatorial Pinochet, no regime da concertação, houve um aumento bastante grande no gasto público. O que aconteceu com a cobertura privada quando eu aumento o gasto público? Ela caiu. Então, esse é dado empírico. Eu passei de uma cobertura de cerca de 23% da população para 16% da população, ou seja, muita gente que tinha plano de saúde com a melhoria do investimento, com a melhoria da atenção da qualidade
né, no seguro social, essas pessoas saíram e migraram para o seguro social. Então, isso acontece, né? Então, essa dinâmica do gasto é importante para entender como que essa população ela se desloca entre um e outro. O problema dos modelos de remuneração, né? Os mercados de trabalho, a gente já viu aqui, são os mesmos. Os modelos de remuneração, eles influenciam, eles podem influenciar e podem até ajudar, né, tanto o setor público quanto o setor privado, né, a sua mudança, as suas formas diferentes dessas da unidade de pagamento, né, a implantação disso eventualmente pode servir de modelo, né, tanto de um quanto do outro. Claro que as coberturas, os níveis de atenção, as estruturas de mercado, o exemplo foi esse de Macaé, um mercado concentrado, um mercado com 2 prestadores, um monopólio de ressonância, eu não atendo mais o SUS e ponto, entendeu? O SUS que vai procurar 100 quilômetros, né? As políticas públicas, os modelos de gestão e essencialmente o problema da qualidade, da vigilância, que eu acho que são questões bastante importantes, porque isso, evidentemente, cai aqui na própria responsabilidade que o gestor público tem, né, como última autoridade sanitária, de poder estar garantindo o controle das doenças, o controle dos agravos e a qualidade da atenção. E, evidentemente, né, da forma como o gestor público trabalha esses programas em cada uma das regiões, isso tem repercussão sobre a saúde desses beneficiários. Né? Então, evidentemente, que eu faço um programa de poluição, né, de combate à poluição, certamente os meus beneficiários do plano de saúde serão também beneficiados, né, terão impacto sobre a saúde deles. Então, eu acho que existe uma série de aspectos, acho que um pouco dessa oficina é a gente aprofundar, né, os temas que são relevantes, né, acho que o tema da qualidade é um tema relevante, enfim, como que o mesmo paciente é atendido, de que formas, né, se ele é coberto pelo plano de saúde, se ele não tem esse plano de saúde, os itinerários terapêuticos dele, como ele percorre, né, o sistema de saúde. Eu acho que todos são temas que, na verdade, se a gente for listar, são muitos. Então, é importante a gente um pouco priorizar aquilo que seja, de fato, útil nesse momento para a gente poder estar melhor entendendo isso. Bom, então, é isso. Eu queria colocar isso no final. O sistema supletivo é parte do sistema de saúde brasileiro e a ANS é um órgão do Ministério da Saúde. Né? Nós somos isso é importante porque a gente não está à parte, a gente não está querendo fazer sistemas de saúde separados ou então aprofundar com a nossa intervenção essa separação que já existe. A gente, muito pelo contrário, a gente como órgão do Ministério da Saúde, né, nosso objetivo e a nossa missão é fazer com que as políticas de saúde, a gente apoiar, né, dentro da ação regulatória, que as políticas de saúde elas sejam implementadas, elas seguidas, né, pelos chamados sistemas suplementares, porque em última análise o que a gente quer é defender a saúde dos brasileiros, né, e como que a gente desenvolve melhores estratégias para que a saúde brasileira ela seja realmente o foco do sistema de saúde. Bom, então, diretoria de gestão, está aqui o nosso e-mail, né, e a gente espera que a gente possa estar aprofundando aí, né, esses temas aqui no seminário junto com vocês, no dia de hoje, no dia de amanhã. Obrigada. Eu chamo então agora o Fábio Leandro Campos, que é da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, para as suas ponderações. Se possível, um exemplo fácil, mas bem preparado para fazer Bom, quanto tempo eu acho que eu vou cumprir? Eu só não vou conseguir fazer uma apresentação assim. Você já fez no intervalo, já tinha trazido a apresentação. Bom, no papel de debatedor, eu vou fazer aqui algumas provocações. Não sei se vai haver tempo para uma nova rodada de discussão, mas enfim, eu vou tentar colocar aqui uma pequena síntese que eu consegui absorver. Considerando o tema da mesa, que seria a informação da saúde como um subsídio para discutir a gestão do território, me parece que o problema não é a informação em si, porque depois de ver os dados aqui da ANS, os dados que o próprio Ministério já tem,
nos diversos sistemas de informação, a informação ela existe. Então, não tenho dúvida que o problema não é a informação em si, mas talvez como trabalhar com essas informações. E aí me chamou a atenção, em especial, para um sistema que ele já assim, tem sido bastante utilizado, que é o do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, e aí remetendo mais à gestão desse território, e aí em especial a atuação do observatório, de alguma forma avaliar em que medida esse dado tem sido trabalhado de forma responsável para buscar uma maior confiabilidade dele. A gente sempre, alguns estudos que o próprio Ministério faz, utiliza essa fonte, apesar de não ser tão confiável, mas enfim, é a fonte que disponibiliza diversas informações desses estabelecimentos. Então, aqui só chama a atenção para a confiabilidade necessária nesse sistema. Então, de certa forma, como que essas informações podem estar direcionando as ações dos gestores para a tomada de decisões? Aí eu vou estar sempre me remetendo ao território, aqui no caso específico da região metropolitana, e também de alguma forma estar vislumbrando como o observatório pode estar atuando nisso. Então, o trabalhar dessas informações, para efetivamente estar contribuindo no planejamento estratégico das ações voltadas à gestão. Eu já tinha disse pela manhã e repito agora, a importância de conhecer todos esses dados do setor privado nesses territórios, porque, por exemplo, um dos incentivos que financia a atenção básica, que é o PAV fixo, ele é estabelecido através de um per capita. Então imagine, por exemplo, o município do Rio de Janeiro com 11 milhões de habitantes, e grande parte dessa população se utiliza de planos de saúde, e aí estender não só ao Rio, mas no município de São Paulo, mas toda a região metropolitana, onde, por exemplo, São Caetano do Sul tem mais de 90%, fiquei impressionado com aquele dado de cobertura de plano privado. Então, você tem um recurso que seria para toda a população, esses incentivos do Ministério, quando, na verdade, você tem uma população que, assim, compreendendo de forma grosseira, quando você tem 90% da população que talvez não precisasse do SUS. Então, que é muito mais para uma reflexão. E aí, nesse sentido, o aumento da cobertura, a população que tem uma grande cobertura de planos de saúde, eu me perguntava se isso seria apenas em função da renda per capita, mas eu acho que isso também remete à qualidade do serviço público. Diversas pesquisas já têm mostrado, por exemplo, que quando a atenção básica é resolutiva, ela consegue dar conta de mais de 80% das condições sensíveis à atenção ambulatorial. Então, se você tem uma boa atenção básica, em tese você não teria uma grande demanda na atenção especializada que justificasse uma cobertura tamanha em planos privados. Essa discussão toda nos remete a um princípio doutrinário do SUS, e foi colocado aqui já em algumas falas, que é da questão da universalização do acesso. Então, se você tem um gasto em saúde pública, no setor público e privado, se você tem isso muito próximo, você novamente se pergunta, de fato, o nosso SUS dá conta de ser universal, quando se tem esses gastos tão próximos? Então, aqui é muito mais uma pergunta que eu acho que sempre é trazida à tona. O latifúndio que nos cabe no Ministério, que é a questão do CGE, principalmente, como uma aposta de fortalecimento desse espaço regional. Então, aqui eu vislumbro
que esse espaço tem que ser efetivamente utilizado para discutir com os gestores esta situação. Foi colocado aqui pela manhã a questão da caravana do SUS, e foi dito que a caravana do SUS acaba sendo uma caravana para o próprio SUS, né, que ele talvez não esteja tendo a dimensão que se pretendia ter como um movimento de repolitização da saúde, como uma tentativa de retomar a reforma sanitária brasileira. E então essa discussão aqui, por exemplo, se ela não extrapolar aqui a nossa atuação, que talvez seja muito mais técnica, ou seja, se ela não chegar na sociedade civil, se ela não se utilizar dos espaços públicos envolvendo os legisladores, políticos, empresários, eu acho que aquele exemplo lá do Hermínio de Moraes foi um exemplo de que a sociedade civil precisa ser convocada, né, para dar visibilidade a isso. Então, se utilizar desses espaços para fortalecer essas questões. Enfim, aqui foi dito, né, que o setor privado se utiliza das informações do SUS para planejar as suas próprias ações. E talvez o SUS não faça a mesma coisa, ou seja, se utilizar das informações do setor privado para planejar as suas próprias ações. Então, acho que eu finalizaria com essa reflexão, e talvez eu penso que esse seja o dever de casa do pessoal do observatório, né, para levar para os gestores essa reflexão. De que modo nós efetivamente, nós no caso os gestores, né, estariam trabalhando com esses dados para planejar melhor as suas ações. Eu não consigo imaginar quando você tem municípios, vou voltar ao exemplo de São Caetano, com uma grande cobertura de plano privado, o planejamento das ações nesse município não pode ser o mesmo de um município que tivesse apenas 10% de cobertura de plano privado. Na lógica da redução das desigualdades, né, que foi colocado aqui também, então, pela busca da iniquidade, é preciso conhecer esse dado para planejar melhor essas ações. Então, acho que foi o que eu consegui aqui sintetizar, e talvez muito mais reflexões e provocações do que propriamente conclusões. Era isso. Obrigado. Eu convido então o José Noia para aumentar a ausência aqui na definição. O coordenador informa aqui da manhã exterior, mas não mandou substituto também. Lamentar aqui a ausência do senhor Rafael. Muito obrigado, señor Márquez. Eu quero agradecer por el convite que hizo Álvaro, el profesor Pedro y Anés, porque hoy yo aprendí mucho sobre la salud suplementar. En verdad, no es mi área de experiencia. Tal vez Renato hubiera dado mayores contribuciones en esta parte de salud suplementar, pero te agradezco mucho porque aprendí mucho de todo el sistema de información que ustedes trabajan también. Aunque conozco bien hacer, hace parte de la red de RIPSA, ¿no? Y conocí un poco algunas cosas, mas acho que hoy fue extraordinario para mí porque fue conocer bien un poco más a salud suplementar, y de ahí algunas reflexiones sobre el sector privado, ¿no? Que también es un sector donde yo poco he trabajado, solo conozco así de pasada, como se dice, ¿no? Mi área viene de la epidemiología, entonces estoy mucho más voltado tal vez al tema de los observatorios de salud, de salas de situación de salud, que es lo que de alguna manera estamos proponiendo ahí dentro de la OPAS en Brasil, y de alguna forma también falta un poco mi historia de vida, ¿no? Desde que comencé en Perú a trabajar ahí como epidemiologista en algunas zonas rurales para poder usar la información, mismo sin información sea de muy mala calidad, sin cobertura, la poca información que había que usarla. Entonces fue las primeras reflexiones como epidemiologista hace unos años atrás,
y que nos permitieron a un grupo, a una cohorte de nuevos epidemiologistas formados en los años 90, 93 en Perú, de poder trabajar con esas informaciones en territorios, nuevamente el concepto de territorios, provincias, comunidades, incluso comunidades rurales, para analizar a salud. Y analizar las condiciones de salud y las condiciones de vida que luego eran muy importantes para ver si esas podían traducirse en algún tipo de intervención. Eso que también colocó Álvaro al principio, ¿no? La importancia de la información que lleve tomada de decisiones o que lleve políticas en salud. Ya más adelante comencé a trabajar en la OVAS y ahí trabajé en Haití, por ejemplo, ¿no? Hace 10 años comencé en Haití y como ustedes colocaron un poco sistemas o sectores de salud. En Haití, en verdad, el Estado es casi inexistente, ¿no? Entonces no hay un ministerio sólido, no hay una institución sólida. Y todos los servicios de salud estaban divididos en un sector privado, probablemente muy poco para una población rica, que es muy rica también en Haití, pero ainda un sector dividido en un sector público, de ONG, de iglesias, que todavía estaban bajo esa perspectiva de la filantropía, como fue hablado hoy en el histórico de Brasil, de esa evolución. Todavía en el año 2000 existían esas redes de iglesias controlando, administrando servicios de salud en Haití. O por ejemplo, el sistema de vigilancia epidemiológica era feito por una organización no gubernamental, algo que es función del Estado, función central del Estado, deber del Estado, poder trabajar con las informaciones que se trabajan en salud, producir análisis, producir intervenciones, era feita por una ONG. Cambiamos eso, trabajamos tratando de fortalecer un sistema de información. Ahí la contribución de la red de la cooperación cubana fue extraordinaria porque había una red bastante sólida y trabajamos con ese tipo de información. Luego México fue una experiencia también muy interesante porque México tiene un sector fragmentado, la salud, pero con varios actores también, ¿no? Está el sector público, la Secretaría de Salud que tiene un 40-50% de cobertura, ¿no? Pero el sector privado es muy fuerte también, tal vez con un 30% o un 20%, un poco más. Pero luego existe la Seguridad Social, el IMSS, Instituto Mexicano de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, una segunda organización de salud, de seguridad de salud. Y luego tienes además Sedena, que es la Secretaría de Militar, toda la sanidad militar y de las fuerzas policiales agrupados en un sistema de salud. Y ahí da otro más que es Pemex, Petróleos Mexicanos, ¿no? Entonces imagínense la diversidad de actores en un país que, por ejemplo, tuvo una epidemia que todos conocemos, la pandemia de H1N1 comenzó y como yo había trabajado en México, participé durante 2 semanas con el equipo que empezó a trabajar y la respuesta que podíamos hacer ante esta situación, y veíamos toda la complejidad que era poder acceder a información. Cuando nos colocábamos sobre un mapa dónde estaban aconteciendo los casos en el Distrito Federal en México, había un sector claramente en que no aparecía ni un solo caso, territorio, y ese era el sector donde estaba viviendo la población más rica. Significaba dos cosas: o la gripa no estaba pegando a los ricos, o lo más probable es que no había ningún tipo de información, de acceso a información, de todos los hospitales privados en este caso, que no se conectaban, no se comunicaban con el sector público. Além de eso, dentro del sector público, la seguridad social, la información también tuvo grandes dificultades, grandes problemas para poder hacer una mayor caracterización de la pandemia. Bueno, en México además, ustedes saben que las reformas en salud fueron muy fuertes en México, Colombia, en mi país también, en Perú. Y lembro bien que el gran debate durante esos años, que además lo propiciaba el secretario de Salud de frente, que venía una figura de la Organización Mundial de la Salud, de candidato 2 veces a director de la OMS, y él durante todo su sexenio, fue 6 años ministro de Salud, promovió el Seguro Popular de Salud. Una de las dificultades que tenía luego de este seguro era el tema de la portabilidad, que era un gran problema en un país federado también, donde algunas poblaciones migrantes, con todo el gran tema que tiene México de la migración, algunas personas sujetas al Seguro Popular no podían ser atendidos durante su paso, mientras no sean en su estado de origen. Bueno, situaciones así, pero digamos, dentro de las reformas que en México se trabajaba muy fuertemente con Julio Freca a la cabeza, además que un pensador de la Nova Salud Pública, con aquellos textos que hablan del pluralismo estructurado, ¿no? Donde tiene rol las instituciones privadas, por ejemplo,
defendían el seguro popular en Saúl, digamos, un seguro que diera cierta cobertura para un paquete básico de atención a servicios de salud. Bueno, esto es un poco de información general, que eran reflexiones que yo estaba teniendo mientras escuchaba a todos ustedes. Discúlpenme un poco, por favor. Y finalmente, bueno, llegar a Brasil, que es para mí también una experiencia muy interesante, ¿no? Y desde que llegamos en la OPAS, trabajo en la unidad de información en salud y gestión de conocimiento y comunicación. Entonces tengo la suerte de trabajar con el profesor Rizzi, que todos conocen muy bien, y con la RIFSA, ¿no? Que la RIFSA es toda una institución muy importante en Brasil, con 12, 13 años está cumpliendo este año a RIFSA, y ya con una proyección estadual y también con una proyección internacional y un reconocimiento, no solo nacional, sino un reconocimiento internacional a esta red interinstitucional de informaciones para la salud. ¿No? Acho que es la única experiencia que nos tenemos en América Latina, como una experiencia bien sucedida, donde la información es colectada a través de las instituciones, validada a través de fichas técnicas para cada indicador, como ustedes hablaron también, que han tomado esa experiencia de la RIFSA para los indicadores de salud suplementar. El gran tema es información para la tomada de decisiones, ¿no? Acho que ahí se concentra un poco el tema de la RIFSA y ciertamente a veces poder validar cómo los indicadores que difunden la RIFSA, por ejemplo, se convierten en políticas para la salud. Eso es un poco difícil, tal vez. Fue un objetivo que AOPAS también tuvo hace unos años, cuando se cumplieron 10 años de los indicadores básicos de la OPAS, ¿no? RIFSA de alguna manera toma esa iniciativa que en el año 95 lanza la OPAS ahí en Washington, de la Iniciativa Regional de Datos Básicos. A RIFSA toma esa propuesta y la aprimora, porque hasta ahora, digamos, la evolución que ha tenido la RIFSA ha sido mucho mayor de aquella que fue inicialmente a iniciativa de los datos básicos de la OPAS, ¿no? El libro verde, por ejemplo, que ahora ya se ha traducido al español, una segunda edición y que está siendo bastante bien demandada por los países hispanoparlantes, es una muestra de aquel éxito. Pero en esa evaluación de 10 años de los indicadores básicos de la OPAS, como un todo en las Américas, mucho se hablaba del rol que tenía esa información para la tomada de decisiones, y muchas veces vinculadas a las políticas de salud, ¿no? ¿Verdad? Ese era un link muy difícil de conseguir, porque ¿cómo podríamos realmente llegar a que esta iniciativa y esa difusión de datos pudiera eventualmente promover políticas de salud? Sin embargo, acho que hay muchas cosas en el camino, en el proceso, que son muy importantes de destacar, ¿no? Primero, que trabajar con datos, elaborar indicadores, ya va generando toda una capacidad en los equipos locales que trabajan en los ministerios de salud. Y ahí, en ese proceso, se van tomando también decisiones, que no siempre son decisiones del gestor, digamos, del ministro de salud o de un gerente regional o de un gerente departamental estadual de salud. Y en ese proceso de decisiones hay muchas cosas que son interesantes de resaltar y que fueron colocadas en 2 reuniones importantes que nosotros tuvimos para validar datos básicos y para validar también la iniciativa de salas de situación de salud, de cómo la OPAS le llama a lo que podría ser el observatorio de salud, ¿no? Trabajar con datos y analizar esos datos. Pero, sobre todo, un rol importante que también se tenía de aquella iniciativa es que se generaba una opinión en salud. Y eso también es muy importante. En la manera que había difusión de datos, difusión de indicadores, o análisis de situación de salud, o a presentaciones, o distribución de esos datos a través de la web, o a través de indicadores, de folletos básicos, se iba generando una opinión en salud. Y eso también es muy importante, y creo que ese es un rol, por ejemplo, que tienen los observatorios también, ¿no? De generar opinión en salud en ese proceso de trabajar con la información para generar decisiones políticas, digamos, pero en todo ese proceso la opinión en salud resultaba siendo muy interesante. Y acho que de alguna forma esa experiencia con los datos básicos fue un poco voltado hacia el uso de esa información en todo ese proceso, desde la captura de la información para primorar los sistemas de información sanitaria, el CIM, mortalidad, estadísticas vitales, se aprimoran también en la medida que hay un equipo que utiliza los datos y los va analizando. O sea, hay un efecto positivo también que aprimora los sistemas de información sanitaria, ¿no? Y una cosa que gustaría, y con esto gustaría dejar, que en Brasil tuvimos un seminario este año, en el mes de mayo, donde participó el profesor Pedro Álvaro,
para poder rescatar aquellas experiencias sobre salas de situación de saúde que se han desarrollado en Brasil. Cuando eu empecé a trabalhar com salas de situação de saúde, minha referência era Brasil, porque conhecia os trabalhos de Brasil e de Nicaragua por aí. E ambos señalaban a Carlos Matos como aquela persona que na planificação estratégica había influenciado muito para poder tomar esse conceito de salas situacionales voltados para a saúde, ¿no? Entonces trabajamos con esa propuesta, hubo reuniones importantes y fico en la del 2009 en Brasil, en 2007 hubo una en México también muy interesante en los países de la región, pero el seminario que tuvimos este año rescataba aquellas experiencias que en Brasil se vienen desarrollando para analizar, usar la información. Todo esto está disponible en nuestra página web, en el website de la OPA, es un nuevo site que hemos lanzado hace 2 meses también, y en el marco de este nuevo patamar de la web 2.0, ¿no? Todas las páginas web de todas las representaciones de la OPA en una misma plataforma para que todo el mundo pueda acceder a la información que está siendo difundida en la OPAS Brasil o en la OPAS México o en la OPAS Perú, y también desde la OPAS Brasil, a través de la red de instituciones que conforman o el estado de conocimiento, poder difundir a toda la región lo que Brasil produce, las instituciones de salud producen no Brasil. Entonces, esa sala de situación de salud va pronto a tener también un libro, una publicación para rescatar aquellas experiencias, y esperamos que, llamémosle salas observatorios. No estoy colocando un tema, acho que fue muy interesante en ese seminario las discusiones conceptuales que había entre una sala, un observatorio, un panel o en fin, diversas formas como le llamamos a ese proceso de analizar la información y usarlas, ¿no? Yo no quiero aquí posicionar el tema de las salas, es como yo más conozco, pero los observatorios, los paneles de salud, unidades locales de análisis de salud, comités de análisis de salud, como se conoce en Cuba, en Bolivia, así que son muy interesantes para poder debatir, para ver conceptos, y desde ahí para ver cómo podemos instrumentalizar aquel concepto en los municipios donde se están desenvolviendo estas experiencias, y en algunos municipios donde también con la OPA, desde la propuesta de los voces y lugares, estamos trabajando para poder hacer un seguimiento de los datos y poder hacer a nivel local un seguimiento también a los ODMs, aunque es una tarea bastante difícil de poder trabajar con indicadores cuando trabajamos en poblaciones bastante pequeñas. Yo agradezco, son mías opiniones, en verdad no es el tema que más domino, el tema de la salud suplementaria, pero agradecí mucho de haber estado hoy, aprendí mucho, como digo, y acho que ainda mañana tenemos un poco más para poder conversar sobre salas o grupo observatorio. Muito obrigado. Muito obrigado. Não foi só você que aprendeu, eu também aprendi bastante aqui, de uma forma que não tinha agradecido o convite que o Pedro me fez, mas realmente foi um banho de coisas absolutamente que eu desconhecia, continuo desconhecendo, mas enfim, agradecer também como José Maia essa possibilidade. Mas deixa eu então o Marco Antônio Rasch de Andreas para a sua apresentação. Boa tarde. Recebi orientação para ser o mais breve possível e procurarei ser. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade, o convite, de estar representando o IBGE nessa reunião. Eu também tive a oportunidade de aprender bastante, como único profissional de saúde da área de análise de indicadores do IBGE. Nós trabalhamos um pouco isoladamente, não tive a oportunidade de discutir e verificar com os colegas como é que está o campo de utilização de informação, em que áreas nós podemos aperfeiçoar os nossos instrumentos e colaborar com o fornecimento de informações, já que o IBGE é o responsável pelo Sistema Estatístico Nacional e tem que aportar ao conjunto dos setores uma série de informações que são básicas. Nesse sentido, o IBGE vem trabalhando e vem aumentando a sua inserção no que diz respeito à saúde. Organizamos recentemente um grupo de Demografia e Saúde no âmbito do Departamento de Pesquisa, na COPIS, com coordenação de população e indicadores sociais, e publicou um livro, uma publicação recente, agora em setembro, abordando aspectos de mortalidade, demografia, população de idosos, e um capítulo particular que acho que tem uma relação com o assunto aqui discutido,
que é sobre escassez de fartura na distribuição dos equipamentos de diagnóstico de imagem no Brasil, de 99 a 2005, analisando dados da pesquisa ANS, Assistência Médica Sanitária do IBGE. Nesse capítulo, neste livro, observamos algumas coisas interessantes. Essa escassez de fartura é exatamente a questão do mix público-privado, analisando a oferta de equipamentos de imagem no âmbito do SUS e a oferta desses equipamentos no âmbito da atenção privada, ou seja, na saúde suplementar, em que, comparando com países da OCDE, nós vemos que na oferta do SUS, o nosso país se iguala aos menores, ou é o menor na lista oferecida para análise, e quando se analisa a saúde suplementar, ele fica entre os maiores, disputando com os Estados Unidos e Japão, uma maior concentração de equipamentos de imagem por usuário. Isso, sem dúvida, deve gerar uma distorção importante no setor, tanto pela fartura, que obviamente induz a utilização, às vezes, em demasia, quanto pela escassez, que, por vezes, impede um diagnóstico adequado na velocidade necessária. Na análise da distribuição do espaço também é muito interessante, que se espera que essa concentração seja nas capitais do Sudeste, enquanto numa análise público-região percebemos que concentrações maiores se dão em cidades do interior e particularmente no Centro-Oeste, ou seja, áreas de expansão econômica com pouca população e que tem a expansão de equipamento de tecnologia, explorando um setor ativo da economia brasileira, que seria o setor de agronegócio. Acho que são dados interessantes, merecem ser analisados para avaliar outras vertentes na análise do mix público-privado, que foge um pouco a regra tradicional de análise, o que é esperado em termos da concentração das capitais, do Sudeste, de como esse setor vem se comportando no sentido de responder a outros setores econômicos que não só inerentes à própria situação de saúde. Quando se analisa o mapa da distribuição, fica evidente, inclusive, a demarcação das linhas de fronteira das estradas que percorrem o Centro-Oeste e acesso à região norte do país, como BR-63, da fronteira da soja brasileira. Bom, além desse dado, o IBGE produz o censo demográfico, que acredito que é responsável por quase todos os denominadores de indicadores do país. Perdemos uma oportunidade, eu acredito bem pesadora, de ter tido a oportunidade de incluir já no censo de 2010 alguma informação sobre saúde, e uma das informações que nós pleiteávamos de incluir era exatamente a informação sobre cobertura de plano de saúde, para que pudéssemos ter esse dado a nível de população, que pudesse ser distribuído a nível municipal, ou até, quem sabe, intramunicipal, e pudesse localizar áreas de funções de concentração ou de exclusão, não só da saúde suplementar, como o próprio sistema do SUS, analisando a questão da oferta e utilização do serviço de saúde. Depois de um tempo bastante longo de negociações internas do IBGE, essas perguntas foram cortadas por falta de apoio do setor saúde, que normalmente se manifestou favoravelmente a necessidade de introdução de dados de saúde no censo demográfico. Elas foram cortadas em função do enorme tamanho que já estava se pautando o questionário do censo demográfico e de 2 ou 3 perguntas na área de saúde não impactariam em nada o conhecimento que se tem acumulado sobre a saúde. Eu discordo dessa avaliação, mas infelizmente fica para o próximo censo de 10 anos. Só passou a observação aqui na reunião com usuários de saúde, onde o IBGE convoca todos os órgãos do Ministério, instituições de pesquisa, universidades, etc., da área de saúde, comparecendo 3 pessoas, um auditório com mais de 300 pessoas. Haja vista, por exemplo, a delegação dos índios, que estava bastante representada, uma série de coisas, o censo demográfico vai perguntar qual é a língua falada e escrita de cada população do Brasil e todo o território nacional. Eu só para fazer uma análise da diferença de nível de detalhe de análise do tipo de informação que está sendo colocada. Por uma pesquisa que eu acredito que até hoje é a pesquisa que consegue chegar ao nível municipal, ou às vezes até intermunicipal, detalhamento. Considerando que a política de saúde do país é uma política municipal, gerar informações de base municipal é fundamental para a análise nacional. E fazemos nesse momento que deve liberar a ideia. Além do dado do censo, nós temos a FINAG, que já foi citada aqui várias vezes, é um dado que, além de fornecer informações populacionais, já se tornou tradicional o suplemento de saúde. Ele foi a campo em 98, 2003, 2008, e traz informações importantes acerca da utilização do plano de saúde, além de modalidade percebida, de utilização do próprio sistema de saúde. Esse ano nós realizamos no início do ano uma pesquisa bastante diferente, que não é tradicional do IBGE, que foi a pesquisa de
Saúde dos Escolares, a PENSE, que foi a campo no primeiro semestre, integrando todos os escolares de escolas públicas e privadas no Brasil, em todas as capitais. E revelou informações importantes, a publicação da educação agora em dezembro, um dado bastante significativo de como é que está esse setor. O setor de nona série, setor dos adolescentes, que fica um pouco descoberto das populações de campos juvenis ou de adultos idosos. E por uma iniciativa do Ministério, nos solicitou a colaborar com a pesquisa e foi um grande êxito uma pesquisa em que os próprios estudantes responderam no equipamento do PDA as suas informações sobre vários fatores de risco, sexo, drogas, violência e outras questões que impactam muito a saúde dos adolescentes. Agora, nesse momento, está em campo a pesquisa Assistência Médico-Sanitária de 2009, que é uma pesquisa que já tem 33 anos, trata-se do cadastro de estabelecimento de saúde, que era o único cadastro antes da configuração do CNES, que nasce junto da MS 99, através da FSEC, da ficha do cadastro do CNES, e atualmente já ganha um peso bastante significativo, e acredito que a ANS tem que rever o seu papel em breve, deixar de ser um cadastro, transformar-se numa pesquisa que possa estar contribuindo para a compreensão do setor. Nessa questão deste ano, além dos dados tradicionais, que a ANS trouxe de todos os estabelecimentos públicos e privados do país inteiro, é uma pesquisa censitária, uma pesquisa amostral, por isso ela permite expansões a nível municipal ou até mesmo intermunicipal. Ela já vinha com dados de localização no território do setor censitário, desde que veio para 2002. Acontece que o setor censitário é um dado um pouco palatável nos setores por conta do peso dos mapas de definição dos setores e a pouca prática que se tem em determinadas áreas, particularmente a saúde, não se podia utilizar a base geográfica do setor censitário. Para esse ano, nós estamos vindo com a localização do GPS de todos os estabelecimentos que fazem parte do âmbito da ANS a nível nacional em todos os municípios brasileiros. Além disso, nós estamos embarcando também com um questionário financeiro que vai abordar toda a movimentação do setor privado de saúde, já que o setor público tem outras formas de informação. Então, nós vamos escolher um questionário financeiro capaz de fornecer dados para que se perceba um pouco mais qual a importância, o peso da saúde na formação do PIB brasileiro, um instrumento importante para agregar a estratégia das compras nacionais, informação que hoje nós não dispomos, informação de qual é a participação, particularmente do serviço de saúde, dentro da formação do PIB brasileiro, qual é o volume de recursos que é mobilizado. E se formos felizes, vamos tentar estabelecer isso por cada tipo de serviço, internação, ambulatório, diagnóstico, etc. Deixando um pouco da propaganda, falando um pouco dessa questão do território, que eu acho muito importante para discutir, e não é à toa que desenvolvemos essa estratégia de tentar estabelecer pontos através das coordenadas do GPS, exatamente porque essa questão de analisar recursos de saúde no território é bastante difícil, porque a definição de qual é o território não é muito simples. Geralmente se lança a mão dos territórios político-administrativos, o município, o Estado, a União. Acontece que os fatores de saúde, a própria distribuição ou utilização de recursos de saúde não segue essas fronteiras de uma forma muito uniforme. E o que permite fazer análise na média do tipo renda per capita, etc. Permite que continue havendo discussões sérias no interior de determinadas regiões, como, por exemplo, regiões metropolitanas ou municípios de grandes proporções, como são os municípios do norte do país, ou até municípios do sudeste, como é o caso do Rio de Janeiro, em que uma média da distribuição de recursos é bastante razoável, mas quando se vê a localização dele em relação ao centro-sul e zona oeste, se percebe uma discrepância muito grande, podendo chegar à distribuição de recursos por habitante menor do que em algumas áreas do norte e nordeste do país, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que é bastante oportuno que na definição do território, tendo o território não enquanto uma delimitação de área, o território é uma área apropriada, com limites definidos em função do objeto de análise. Ou seja, o território tem que ser flexível em função daquilo que se pretende analisar. Por exemplo, depois, como foi discutido aqui, como
na questão da indústria de medicamentos ou da hemodiálise, dificilmente vão poder ser analisados num território muito pequeno, como o território do município, mas compreender que vetores estão em funcionamento para a determinação do funcionamento desse setor. Às vezes existem escalas globais, você vê quantas empresas existem no mundo que mobilizam no setor de hemodiálise para se perceber o que acontece uma política e que o setor de hemodiálise é o principal setor financiado pelo SUS de respeito à assistência privada. Dificilmente a resposta vai ser dada numa escala de território municipal. Eu acho que é importante trabalhar com essa escala relativa de território em função do objeto. Agregações do tipo região metropolitana, ou como nós trabalhamos naquela publicação como micro-regiões, porque o dado geográfico do município, no país, é um dado muito difícil de analisar. Uma diversidade de conformações de tamanho, densidade populacional, que numa imagem geográfica do mapa fica tão distorcido que dificilmente se extrai algum conteúdo da visualização da informação. Sendo que a visualização é uma ferramenta muito forte do ponto de vista de impactar, de gerar opiniões e, com certeza, promover ações no sentido de definições políticas, mas precisa ser muito bem apropriado. Eu acho que esse recurso que nós vamos estar disponibilizando para o setor saúde, que é a localização do GPS, vai permitir que você trabalhe com a disponibilidade dos estabelecimentos de saúde em cima de escalas de mapa, como, por exemplo, mapa de distribuição de estradas, ou de bacias geográficas, ou avaliar a possibilidade de determinados serviços com ocupações de outras áreas, ou até mesmo nas fronteiras do nosso país, uma coisa muito pouco analisada, que a gente está procurando se dedicar um pouco mais, principalmente na fronteira com Bolívia e Peru, onde tem algum mix, mas na relação entre utilização da fronteira e da nível diverso de composição. E aqueles dados que a FINASE vinha acontecendo, lançando mão, inclusive, de uma estratégia que a FINASE e a Porta, não sei se citar a Porta, vão estar implementando após o censo, que é de uma amostra mestra e de um sistema contínuo de medições em que você vai, ao longo do ano, ter dados sendo colhidos de uma amostra mestra determinada, e com isso, a cada mês, no final de cada ano, você vai ter a progressão desses indicadores. Obviamente que do ponto de vista de emprego, rendimento, de população, não de saúde, mas permite que essa amostra possa também ser utilizada pelo Inquérito Nacional de Saúde, e com isso nós disporíamos de dados atualizados do ponto de vista socioeconômico, que pudesse estar alimentando uma base de dados comum com os dados de saúde. Concluindo, eu acho que esse conjunto de informações que nós dispomos, assim como o conjunto de informações que o Ministério da Saúde dispõe, que a Agência Nacional de Saúde dispõe, esbarram talvez no mesmo problema, que é a necessidade de utilização desses dados para que eles possam impactar a sociedade e possam se desenvolver enquanto instrumentos de orientação e gestão de política. Uma informação que fica no computador, uma base de dados, é uma informação que realmente não tem utilidade alguma. A mesma informação sendo utilizada, mesmo que ela seja precária ou que ela tenha alguma debilidade, é capaz de formular não só a melhora do ponto de vista da decisão, como impactar retroativamente na própria formulação da informação. Nós, no IBGE, precisamos estar contando com esse espaço de discussão, de pensar coletivamente sobre as informações e desenvolver nossos métodos no sentido de atender às demandas dos diversos setores e exigem de nós modificações, transformações e melhorias para poder retratar esse país de forma a melhorar as condições do nosso povo. Obrigado.